1 Timóteo, capítulo 2. Só que agora vamos ler só os primeiros 2 versículos para a nossa meditação. Glória a Jesus. Todos acharam? Pode ficar à vontade, pode se sentar, tá bom? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam, diga, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Amém? Os que ainda estão de pé, podeis assentar. Irmãos, eu estava meditando um pouco aqui nessa passagem e a gente logo percebe que o apóstolo Paulo tinha um grande interesse de colocar aquela igreja para orar. A igreja que Timóteo estava sob a responsabilidade, ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, antes de tudo, bote o povo para orar. E o povo vai orar em cima de uma base. A oração, ela tem uma base. Quando Jesus falou com os seus discípulos, ele disse até algo interessante. Ele ensinou uma oração como modelo, que foi ali o Pai Nosso. E a gente vê que os discípulos precisavam, era necessário que os discípulos aprendessem a orar. E não diferente da igreja de hoje, a gente precisa orar, aprender a orar, na verdade. Porque se a gente for ver, nós não sabemos orar. E o motivo muitas vezes de nós não receber algo de Deus é porque a gente pede errado, e a Bíblia fala sobre isso. E algumas vezes a gente pede errado porque a gente pede algo que vai só beneficiar a nossa vida, e aí aqueles que estão próximos de nós, às vezes a gente nem lembra. Então logo a gente vê que essa oração é uma oração de caráter egoísta. O egocentrismo, ele toma conta ali muitas vezes, a gente olhando para a nossa necessidade, e a gente pensa que essa oração está chegando diante de Deus. Por que eu digo que muitas vezes nós não sabemos orar, irmão? Porque a Bíblia diz que antes que a gente venha orar, a gente muitas vezes precisa liberar perdão sobre a vida das pessoas. Ou quando não, pedir perdão por algo que a gente tenha feito e de alguma forma a gente tenha maltratado, destratado aquela pessoa ali que é nosso irmão, em imagem e semelhança do Deus que a gente serve. Por que eu digo que a gente precisa orar? Porque muitas vezes a nossa oração é uma oração de boca. Nós falamos, oramos, mas o nosso coração, ele está distante de Deus. E essa oração, ela não é ouvida por Deus. Por que, irmão, que eu digo que a gente precisa orar? Porque a gente tem que orar de uma forma que a nossa oração não seja uma oração, uma mesmice, que todavia nós venhamos nos ajoelhar, ou vir à igreja na oportunidade da oração, a gente fazer sempre uma mesma oração. Qual? Eu não estou falando de repetição de palavras, eu estou falando de coisas que a gente só sabe pedir. E nada da gente trabalhar a oração em cima de uma base. O que é que nós vamos aprender nessa noite? Que a oração, ela é feita em cima de uma base. Muito bem. E que base é essa que tanto preocupa os apóstolos que aprenderam com Jesus? Porque esse apóstolo Paulo, ele disse que ele era uma pessoa
que as outras pessoas pudessem olhar para ele e segui-lo assim como ele seguia a Cristo. Ele disse assim, certa vez o apóstolo Paulo disse: sejais meus imitar como eu sou de Cristo. Irmão, uma pessoa, ela tem a moral de dizer uma coisa dessa, é porque ela vive uma vida diante de Deus, reta, íntegra e honesta. É uma pessoa realmente que a gente pode olhar para ela e ver algo como exemplo na sua vida. E o apóstolo Paulo, assim como Jesus Cristo, ele se preocupa em fazer as pessoas aprenderem a orar. Por quê? Porque na verdade a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Então, para isso a gente consegue perceber vários erros mediante as nossas orações. Por quê? Quando eu digo que a oração é feita em cima de uma base, o apóstolo Paulo começa essa carta, já no capítulo 2, dizendo que existe uma importância de tudo que a gente for fazer, de todo plano que a gente tenha, de todo sonho que a gente tenha guardado, de todo o trabalho que nós tenhamos na casa do Senhor, enfim, tudo que nós formos fazer, a gente tem que primeiro orar. Eu vou tomar uma decisão. Antes de tomar essa decisão, ore. Eu vou comprar uma coisa. Antes de comprar essa coisa, ore. Eu vou fazer uma viagem. Antes de viajar, irmão, ore, viu? Para ver se essa viagem está nos planos de Deus. Então, o que é que eu tiro com isso aqui? Que há uma importância. Antes de tudo, quando ele diz admoesto, ele está dizendo: eu advirto, eu ensino, eu aconselho, pois antes de tudo vocês oraram. Aí ele começa dando a base da oração. Qual é a base da oração? São 4 coisas: súplica, para você não esquecer, súplica, oração, intercessão, ação de graça. É isso que a gente precisa aprender hoje. A gente vai sair daqui sabendo o que é isso. Primeiro, o que é oração? A oração é uma conversa com Deus. Ah, pastor, mas quando tem um trabalho de oração na igreja, em que é dado a oportunidade para o corpo da igreja orar, eu não oro porque eu tenho vergonha, porque eu não sei orar. Você não sabia, a partir de hoje você sabe. Porque a oração simplesmente é uma conversa que eu tenho com Deus, que vai me trazer aproximação de todos aqueles que querem falar e ouvir. Ou seja, é uma forma de se relacionar. E a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, só que nessa noite a gente vai aprender que existe uma necessidade de orar em cima de uma base. Na carta que Tiago escreve, no capítulo 4, no verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ou em alguma versão, duplo ânimo, purifiquem o coração. Olha aí. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele terá resposta. Porque quando você decide se levantar em uma vida de oração, irmão, Deus começa a tentar ali para aquilo que você está falando, para aquilo que você está buscando, e Ele começa a te responder. Todos aqueles que se aproximam de Deus, eles se purificam. Eles passam agora a ter uma diretiva de Deus. Deus, Ele começa a direcionar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles deixam de viver uma vida de duplo ânimo. O que é uma vida de duplo ânimo?
é uma vida de incertezas. Hoje você está bem para orar, amanhã você já não está. Isso não é de Deus, irmão. Hoje você está bem espiritualmente, amanhã você não está. Isso não é de Deus. Porque nós estamos falando de orar. Não estou falando de vida cristã. A nossa vida cristã existe percalço. É evidente que nós vamos passar por altos e baixos. A Bíblia mesmo, ela diz que nós viveremos de fé em fé e de glória em glória. Mas a oração é algo de suma importância. Então isso é oração. E por que a importância de orar? Porque a oração é importante para desenvolver coisas em nossa vida, como o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Se eu sou uma pessoa que ora, o meu amor, irmão, vai aumentar. Não só por mim, como por aqueles que estão ao meu redor. Automaticamente vai desenvolver a comunhão, a proximidade nossa perante Deus e perante os nossos irmãos. E o conhecimento de Deus, além de demonstrar para Deus, a nossa confiança, a nossa gratidão e obediência. Então essa daqui é uma importância de nós vivermos uma vida de oração. Agora já disse o salmista, no Salmo 139, no verso 4, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente. Inteiramente. Um terceiro ponto: quais são os benefícios? A oração tem benefícios, sim. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, com certeza vão receber algo de Deus. Um dos maiores benefícios da oração na vida do crente, irmão, é conhecer melhor a Deus. Porque a oração é relacionar, é igual um relacionamento de pessoas. Quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais coisas você vai saber da vida dela. Mais íntimo você vai entrar na sua amizade. Então com Deus não é diferente. Então isso aqui é um dos melhores benefícios. E não apenas isso, mas uma vida cheia de dádivas que vem à nossa vida através dessa dedicação a uma vida de orar. Aí eu fui ver alguns pontos a respeito disso, biblicamente falando. Todos esses pontos aqui, eles são correspondentes a coisas que crentes em Jesus, servos, reis, senhores e senhoras passaram. O que? Os benefícios. Primeiro, saber que Deus nos responde. É o primeiro benefício na oração. Saber que Deus nos responde. Aonde? Jeremias 33:3, ele diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus nos responde. Basta que nós oramos ao Senhor. Segundo, saber que Deus cuida. 1 Pedro 5:7. Como não temos tempo para a gente fazer essa verificação, vamos continuar. Primeiro, saber que Deus responde. Saber que Deus cuida, referência 1 Pedro 5:7. Terceira coisa, saber que Deus livra dos medos. Salmo de número 34, verso 4. Quarto, receber a paz que guarda a mente e o coração. Filipenses 4, 6 e 7. Quinto, receber a misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Hebreus 4 e 16. Sexto,
a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B. Então, irmão, isso se chama os benefícios que nós temos através da oração. Mas, pastor, o senhor falou de base de oração, sim. As finalidades da base da oração, a primeira é uma oração à base da súplica. Eu fui ver isso aqui, irmão, e eu achei muito interessante. Realmente a gente não conhece, né? A totalidade, a grandeza do poder de Deus, da palavra de Deus, porque realmente ela se renova todo dia. O que costumamos fazer é só dobrar os nossos joelhos e fazer aquela oração ali bem rápida, que a gente pensa que o Senhor recebeu. E eu digo para você com toda certeza que não passou das telhas. Não passa das telhas. Porque uma oração, ela tem que estar debaixo da base. Ela tem que fluir da maneira que Deus quer. Uma oração, ela não pode primazia a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa necessidade. Com uma oração nós não podemos colocar Deus na parede e dizer que Ele tem que fazer, porque Ele faz se Ele quiser. Se Deus quiser, irmão, Ele faz, Ele cura, Ele transforma. Se Deus quiser, Ele faz e Ele pode. Se Deus não quiser, Ele não faz. Ele vai continuar sendo Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Ele é quem opera o seu querer e o seu efeto nas nossas vidas. O seu querer e o seu efetuar. Então o que é que eu entendo? Uma oração com súplica, irmão, é uma coisa séria. Imagine você suplicar a alguém uma coisa que você tanto deseja. Não é de qualquer forma que você vai conquistar algo de Deus se você não primeiro suplicar. É uma das bases da oração, a súplica. É você realmente prantear, rasgar o teu coração e não as tuas vestes. Eu já passei por isso num momento difícil da minha vida e eu alcancei a misericórdia. E naquele momento a única coisa que eu podia fazer era me lançar na presença de Deus em oração, com súplica, suplicando ao Senhor as suas misericórdias de forma que Ele me ouvisse. O salmista Davi disse: na minha angústia eu clamei, eu supliquei ao Senhor e Ele me ouviu. Agora imagine, irmão, você precisar de algo muito necessário. Pode até ser que você esteja necessitado de algo, mas quando há uma necessidade da súplica, é por algo muito necessário que Deus tem que fazer na sua vida, porque você não pode fazer isso. Então eu entendo que é necessário suplicar, e eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Então a partir de hoje, nunca se ajoelhe na igreja, na sua casa, na cabeceira da sua cama, sem que você não venha suplicar a Deus. É a primeira coisa da base da oração. A igreja está me compreendendo? Então a súplica é essencial. É a base da resposta de Deus às nossas orações. A súplica, por quê? Porque suplicando, irmão, você vai estar ali rasgando o seu coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Não desprezará o Senhor. Um coração quebrantado. Então a súplica, com certeza, é uma forma de a gente apresentar a Deus a totalidade da nossa necessidade. Mas pastor,
o salmista disse, e nós ouvimos nessa noite, que antes que saia uma palavra, chegue uma palavra na nossa língua, ele já sabe, sim. Mas todos aqueles que Deus vai fazer algo pela sua vida, Ele quer saber se você realmente quer. Ele diz todo momento para nós: buscai, bater, procurar. Ele diz através da sua palavra: orai incessantemente, orai sem cessar. Antes de tudo, orai. Então a súplica, irmão, ela é importante. Sem súplica, nós não receberemos algo da parte de Deus. Amém? Segunda base da oração. Oração. Relacionamento. Falar. Quando eu venho para a igreja, que é me dado a oportunidade de orar, eu tenho que abrir a minha boca. A palavra do Senhor, irmão, ela diz: abre bem a tua boca e eu te encher. Deus está dizendo que a gente tem que falar com Ele. Se nós quisermos resposta de Deus em oração, a gente tem que falar. Aí vem a tua mente: pastor, mas Ana, quando se sentiu uma mulher atribulada, ela não falou. Claro, não tinha mais palavra para falar. O texto diz que não saía mais palavras da sua boca. Ela tinha palavras. Ela já tinha falado tudo que ela tinha que falar. E Deus estava ali ouvindo. E o Senhor disse que Ele se compadeceu de Ana. E Ele deu um filho a Ana por causa das suas orações. Então a oração, como uma forma de se relacionar, como uma base da oração a Deus, ela é importante. Porque é aqui que você vai dizer para Deus o que realmente você quer. Ah, Deus, eu estou querendo, eu estou precisando muito de um carro, tu sabe disso. Eu faço a tua obra, Senhor, eu estou querendo um carro. Só que Deus está querendo saber qual é o carro que você quer. Que cor é o carro? Para que é o carro? Se é para levar a gente? Se é para você passear? Ele quer saber disso. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então por isso a necessidade de você se relacionar com Deus e dizer o que é que você está precisando. E da onde é que a gente tira essa necessidade? De um homem, olha para cá. Um homem que era cego. Jesus chega para ele e pergunta: o que é que tu quer que eu faça? Ele quer ver, irmão. E ele pegou e disse para o Senhor, ele disse: eu quero ver. Aí ele disse assim: ó, a tua oração, a tua fé salvou. Terceiro, primeiro, súplica, oração, abrir a boca, falar com Deus. Intercessão, uma das coisas muito importantes, e que nós vamos trabalhar isso com a igreja esses dias, né? Nós vamos fazer um trabalho de intercessão. Nós decidimos não separar pessoas para um departamento de intercessão, mas colocar todas as pessoas, todos os irmãos, para orar uns pelos outros. Vamos passar um certo período fazendo isso. Para quê, pastor? Por que o Senhor te deu esse direcionamento? Porque a igreja precisa orar, irmãos. Interceder.
A igreja precisa orar. Uma igreja sem oração é uma igreja fraca. Eu já disse aqui, uma igreja sem oração, em muitos sermões já disse, é uma igreja pobre. Pobre de espírito. Que não tem manifestação, não tem poder numa igreja que não ora. Vai continuar sendo sempre reuniões que ninguém vê nada acontecer. Mas quando a gente passar a orar, quando a gente passar a interceder, quando a gente passar a buscar, quando a gente passar a fazer ações de graças em cima daquilo que a gente espera, Deus vai ouvir as nossas orações. Aleluia. Então a intercessão é algo de suma importância pela vida da igreja. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Ele disse: olha, antes de tudo, vocês vão orar, viu? Aí na oração de vocês, façam súplica, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos que estão em eminência, pelos que estão no poder, para que a gente tenha através deles uma vida sossegada e quieta, e que a gente viva nessa piedade, nessa honestidade. Paulo estava falando de orar sem acepção de pessoas, orar por todos. E é isso que a gente tem que fazer: interceder uns pelos outros. A Bíblia, irmão, no Novo Testamento, de Mateus até o livro do Apocalipse, ele fala de intercessão, porque é uma visão que no Antigo Testamento as pessoas não tinham. A única coisa que elas faziam para interceder era sacrifícios e sacrifício. Chegou um tempo que Deus: olha, não adianta vocês interceder pela vida de ninguém através de sacrifício, porque eu não quero mais sacrifício, eu quero obediência. Obediência. Aí no Novo Testamento, o Senhor vem com a sua vida, ele mostra a maior forma de intercessão. Com a sua própria vida, ele intercedeu por nós mediante o Pai, que não merecíamos, e ele nos alcançou. Então por que a intercessão é importante? Por que Pedro estava preso e a igreja continuava intercedendo por ele? Porque Deus precisava ouvir a oração dos crentes e ir lá na prisão e soltar Pedro, e fazer Pedro vir com seus próprios pés, bater na porta e entrar ali onde eles estavam, para mostrar que o poder da intercessão é poderoso. A irmã Ângela, ela nos contou um testemunho ontem, né? Depois que ela chegou ali do hospital, a igreja estava em oração aqui, orando fortemente pela vida dela. E ela disse, irmão, que sentiu algo tocando no seu corpo no momento da oração. Ela já estava em casa e sentiu algo, Deus tocando na sua vida, que quando ela acordou, ela estava muitíssimo bem. E o que é isso? Poder da intercessão da igreja. Está aí ela aí, para a glória de Deus. Poder da intercessão. Estou lá no meu trabalho, às vezes até me sentindo um pouco mal. Aí a minha esposa liga. Aí eu, vixe, ela sentiu lá, está orando por mim, por isso que eu estou melhorando aqui. Poder da intercessão. Poder da intercessão. Tem que ter a intercessão nas nossas orações. Nós não podemos nunca orar pensando somente nas nossas necessidades. Nós vamos ver aqui que Deus já conhece a nossa necessidade. Ele já sabe o que a gente precisa. Amém? Quarto,
ações de graça. O primeiro foi súplica, orações, intercessões e ações de graça. O que é isso, pastor? Que base é essa da oração? É uma base que não pode faltar. Porque se você está orando, você tem que ir comer Bíblia. Tem que se consagrar, irmão. Está orando? Tem que escolher apresentar o seu corpo logo pela manhã como sacrifício vivo diante de Deus. Está orando. Mas tem que ter essa base. Se não tiver essa base, não adianta nada. O que foi que Daniel, que encontrava-se Sadraque, Mesaque e Abednego, o que foi que ele disse quando o rei Dário ofereceu para ele das suas comidas, das suas iguarias? Ele disse: eu não quero me contaminar com isso aí. Ações de graça. Ele chamou o guarda e disse assim: rapaz, nos dê somente legumes. A gente vai ficar só com legumes. Quando vocês voltarem, depois do tempo determinado pelo rei, vocês vão ver a diferença de nós e desses outros jovens aí. E a Bíblia diz que Deus honrou eles pela ação de graça que eles tiveram, de não se contaminar com as iguarias do rei e comer legumes, verdura. Quando os soldados vieram para ver a aparência dos jovens, eles estavam mais robustos, mais bonitos, mais saudáveis do que os outros jovens. Por quê? Por causa da ação de graça. A ação de graça é você muitas vezes votar algo a Deus. Foi isso que Ana fez. Tu me dá um filho, que eu levo ele para a tua casa para ele te servir todos os dias da sua vida. Ação de graça. O que é isso, pastor? É não querer algo de Deus, escute, sem dar nada em troca. Não estou compreendendo? Eu quero receber algo de Deus, porém, irmão, eu tenho que fazer ação de graça, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Essa ação de graça descorre para um outro consentimento, uma outra razão. Essa ação de graça é por aquilo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas. É nós se mostrar gratos pelo aquilo que o Senhor fez, porque outrora, quando estávamos passando necessidade, o Senhor supriu a necessidade. E muitas vezes nós não sabemos orar, repito, porque não podemos passar uma dificuldade que queremos desistir de servir a Deus. E a gente se esquece. Ação de graça, nem pensar. Esquece daquilo que Deus já fez. Eu digo isso por experiência própria. Eu já passei prova. E hoje não passo mais, graças a Deus. Depois que a bênção entrou dentro do meu lar, nunca mais passei necessidade. Graças a Deus. E isso parte de quê, irmão? De uma vida devota em uma base da oração a Deus. Quais são os tipos de orações? Na Bíblia estão registrados alguns tipos de orações. Ou seja, a Bíblia, ela descreve 7 tipos de orações. Existem 7 tipos de orações. 7 tipos, pastor? 7 tipos. Primeiro, a oração de louvor. Você pode orar louvando a Deus. Está lá no seu lar, fazendo as suas coisas, e ali você começa a louvar. E o seu pensamento começa a ligar. E a Bíblia diz que tudo que é ligado aqui, também é ligado lá. Como também tudo que é desligado, lá também é desligado. Mas aí você está lá lavando a sua louça,
E aí você começa a pensar em Deus, com ação de graça, começa a louvar. Começa a louvar a Deus. Aí você começa a chorar, sentir a presença de Deus. Isso é a resposta de Deus para a tua vida, irmão. Que oração é essa? Oração de louvor. Onde é que tem isso, pastor? Hebreus 13, versículo 15. Sabe o que é que diz lá? Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Primeira. Segunda, oração de agradecimento ou ação de graças. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graça. Em tudo, é um parênteses que precisa ser aberto. Em tudo, até pelas coisas ruins, também. Deus se agrada disso. Terceira oração, oração de confissão. Se você não sabia, eu errei, Senhor, mas eu confesso a Ti nessa oração. E eu te peço da Tua misericórdia, da Tua graça. Perdoa e não me deixa eu errar mais. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, mas não me deixe. Tá, sabe aonde? Salmo de número 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, entristecendo-me por causa do meu pecado. Aqui nós aprendemos também nessa noite a oração da intercessão pelas nossas necessidades e dos outros. Toda vez que você orar agora, você já sabe. Interceda. Porque lá em Salmo 12, 23, a parte A do versículo, diz assim, ó: quanto a mim, 1 Samuel 12, 23, ele disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Eu vou repetir. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então quem me intercede, irmão, está pecando. Porque a gente sabe da necessidade do irmão, e aí a gente não intercede por ele. A gente sabe que tem um irmão nosso passando dificuldade, enfermo, doente, passando necessidade. E essa intercessão, irmão, não é só de orar, é de ajudar. Tiago escreve uma carta que ele diz que não adianta você ir na casa de um irmão e chegar lá, fazer uma oração de fogo por ele, e sair de lá sabendo que ele está passando necessidade e não fazer nada. Não adianta. Tem que ter ação de graça. Outra oração, biblicamente falando, oração por súplicas pelas nossas próprias necessidades. Agora quem falou foi Tiago. Tiago 1, verso 5 diz: se algum de vós precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso. Peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Em algumas outras versões diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem. Peça a sabedoria que Ele dá. Outra oração, a oração por socorro e clamor. Quem fez essa oração foi o salmista no Salmo 77, verso 1. Lá ele disse: clamo
a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. O que é que esse salmista não estava passando, hein, irmão? Eu clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que Ele me escute. E, por último, a oração. Essa daqui quem fez, irmão, foi Jeremias. Eu estou falando aqui concernente a orações bíblicas. Oração de lamento e lamentação. Aqui em Salmos 142, verso 2, diz assim, ó: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Então, irmãos, a questão do apóstolo Paulo a Timóteo, admoestar, aconselhar, que antes de tudo ele recomendava que eles fizessem súplicas, orações, intercessões e ações de graça, é porque Paulo sabia da necessidade da igreja. E se predomina, se existe alguma necessidade na tua vida, irmão, comece a orar nessa base, comece a orar nesse modelo. O Senhor quer que você ore assim. Se Ele não quisesse, Ele não tinha ensinado lá os discípulos. A Bíblia, ela não vai de maneira nenhuma estipular quantas vezes você tem que orar, não. Ela só diz, orai sem cessar. Ou seja, não pare de orar. Independente de quantas vezes seja, não pare de orar. Não deixe de orar. Sabe por quê? 1 Tessalonicenses 5,17. O que é que diz lá? Orem continuamente. Só isso. Ore continuamente. Então, irmãos, a eficácia da oração, ela tem um sentido para a nossa vida. Nisso eu aprendo que Deus, Ele não tem ouvido toda a oração, irmãos, eu tenho certeza disso. Nisso eu aprendo que depende da forma que nós estamos orando a Deus, para que Deus Ele também venha nos responder. Agora a forma que nós vamos orar, a verdade é essa, é que vai dizer se as nossas orações elas vão ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. Porque o texto aqui, ele está nos mostrando que depende da forma que nós vamos se achegar a Deus. Daqui eu entendo que não se achega a Deus de qualquer forma, que há ali uma base, há ali uma direção, da forma que a gente vai chegar para Deus. Primeiro, todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário acreditar, ter fé, saber que Ele é um Deus galardoador, que dá presentes àquelas pessoas que o buscam. A gente precisa disso. Eu digo forma de buscar a Deus porque muitas vezes nós temos buscado a Deus de qualquer maneira, irmão. A gente vem de mãos sujas, como diz o texto, né? A gente vem com vestes sujas, com mentes sujas, coração sujo, e a gente quer entrar na presença de Deus. E a gente não entra, irmão. A gente não entra e Deus também não recebe a nossa oração. Então por isso que existe essa necessidade de todo esse ritual, toda essa forma da gente buscar a Deus. De uma coisa eu tenho certeza, irmão, quando nós
Eu digo nós, me colocando, de que quando nós se prontificarmos para verdadeiramente buscar, era o que eu estava conversando ontem à noite, quando nós nos prontificarmos para realmente buscar a Deus como deve ser buscado, aí as coisas vão acontecer na igreja. Então a oração é importante, sim ou não? Sobre uma base que deve ser seguida essa oração. Amém? Todos compreenderam?